João capítulo 14, eu quero ler com os irmãos esse texto da palavra do Senhor. Deixa aberta aí a sua Bíblia. Eu quero pensar com os irmãos sobre discipulado. Nós temos falado bastante sobre discipulado. E por mais que a gente fale sobre discipulado, Pastor Cláudio Moisés, o senhor gosta muito desse tema. Ainda será pouco. Por mais que a gente fale, ainda será pouco. Porque discipulado é a essência da vida cristã. O que Jesus fez quando ele esteve aqui na terra? Ele investiu o seu tempo fazendo o quê? Construindo casas, adquirindo patrimônios, fazendo cursos de pós-graduação. Obrigado, Clara. O que Jesus fez? Ele fez discípulos, ele investiu o tempo dele todinho em discipulado. Então, discipulado é algo muito importante para a nossa vida cristã. Várias vezes, Jesus chegava para uma pessoa e dizia assim: segue-me, segue-me. O convite de Jesus para que alguém o siga é o convite para o discipulado. Discípulo, a palavra discípulo, vocês sabem, eu só estou recordando, tem o sentido de aprendiz, não é? Então, por exemplo, o sapateiro, antigamente tinha muito isso. O sapateiro, e aí ele tinha um aprendiz de sapateiro, que daqui a pouco era sapateiro igual ele. O pedreiro, que aí ele tem lá um aprendiz, um servente, que ele vai ensinando, a gente chama de meia colher, né? E até que ele se torna um pedreiro, é o aprendiz do pedreiro. E esse processo de aprendizagem, diferente daquela aprendizagem formal da escola, mas uma aprendizagem prática da vida, é o que nós chamamos de discipulado. Isso acontecia desde os tempos lá dos filósofos antigos e também dos profissionais liberais lá da antiguidade da Grécia Antiga, antes mesmo de Jesus. Aí o Senhor Jesus, ele chega então e pega essa palavra, ele usa essa expressão que já era conhecida e utilizada na sua época, do aprendiz, e ele então toma para si esta figura, esta expressão de discipulado, de fazer discípulos. Só que o Senhor Jesus, ele vai além, porque ele era carpinteiro, certo? E ele não ensinou ninguém a ser carpinteiro. O discipulado de Jesus não era um discipulado de jovem aprendiz, não é como a gente tem hoje nas empresas. O discipulado de Jesus não era um discipulado filosófico, como eram os discípulos de Sócrates, de Aristóteles, de Platão, dos pré-socráticos. O discipulado de Jesus era um discipulado de vida, de transformação de caráter. Não é apenas de reproduzir uma profissão, ou mesmo de reproduzir uma ideologia, ou quiçá uma teologia. Mas o discipulado de Jesus era para reproduzir vida, isto é, a vida de Jesus sendo reproduzida nos discípulos. Uma vida reproduzida nos discípulos. Então, o que é ser discípulo? É mais do que ser aprendiz, é ser imitador do mestre. E para isso, este processo consistia em seguir o mestre, né? Tem até uma expressão aí, siga o mestre. Seguir o mestre é exatamente o processo do discipulado, o processo de discipulado. Então, aquele jovem, e às vezes nem tão jovem assim, deixava tudo para trás para seguir o mestre. E onde o mestre ia, ele ia. E ele seguia os passos do mestre. E ele aprendia com o mestre. E ele imitava o mestre.
quando Jesus vem, ele é o mestre dos mestres. E ele chama, então, as pessoas para segui-lo. Se você for procurar essa expressão no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos, a gente vai encontrar várias ocasiões, em que Jesus diz, siga-me, ou segue-me, segue-me. E isso significa, venha ser meu discípulo. Porque discípulo é ser seguidor, mas seguidor imitador, que vai reproduzir a vida do mestre na minha vida. E ser um seguidor de Jesus, ser um discípulo de Jesus, é reproduzir a vida de Jesus na minha vida. É muito mais do que ser meramente um membro da igreja. Eu não estou dizendo que ser membro da igreja é pouca coisa, não. Ser membro da igreja é muita coisa. Mas ser discípulo é muito mais do que ter um nome no hall de membros da igreja. Ser discípulo é muito mais do que vestir uma camiseta com um versículo bíblico. Ser discípulo é muito mais do que cantar e levantar as mãos e até emocionar e chorar. Ser discípulo é ser um verdadeiro imitador de Jesus. Imitador do seu caráter. E imitador da estatura espiritual de Jesus. Preste atenção nisso. Lá em Efésios capítulo 4, Paulo vai dizer assim, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, a medida completa de Cristo. Esse é o processo de discipulado. É a gente crescer no conhecimento de Jesus e na imitação de Jesus, até o ponto das pessoas nos confundirem com Jesus. Claro que eu estou exagerando. Claro que eu estou exagerando. Mas imagine, alguém olhar para o Johnny, lá no trabalho, assim, será que esse é Jesus? Porque não é possível. Que homem. Alguém olhar para a Lúcia lá no trabalho, assim, essa mulher, essa aí é discípula de Jesus. Alguém olha para Débora, ou para Paulinha, ou para o Isaac, ou para o... esqueci seu nome. Rogério, e diz assim, esse é de Jesus, porque olha, não é possível, é muito parecido. Aí olha para Teresa assim, essa é muito parecida, porque nós imitamos o caráter de Jesus. Mas vamos voltar um pouquinho aqui. Imagine se eu chego para você e faço para você o convite que Jesus fez. Segue-me. Eu acho que você ia querer saber duas coisas. Antes de seguir, você ia querer saber duas coisas. Primeiro, quem sou eu? Porque você não vai seguir alguém que você não conhece. Fala a verdade. Para você seguir o mestre, você vai querer saber quem é esse mestre, sim ou não? E a segunda coisa, você vai perguntar o seguinte, seguir? Para onde? Seguir. Tá bom, mas o senhor está indo para onde? Seguir para onde? Não é verdade? Você quer saber quem é esse que você vai seguir e para onde ele está indo, para você saber para onde que você vai seguir, onde você vai chegar, onde você vai parar. Agora é interessante que quando a gente vê nos evangelhos, os discípulos não fazem essa pergunta. Jesus chega para os irmãos lá na praia, Pedro e André, Tiago e João, diz, larga tudo e vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Não perguntaram assim, mas o senhor é quem? O seu diploma de rabi é de onde? É de qual universidade? Hebraica. O senhor está indo para onde? O senhor está indo para alguma sinagoga? O senhor está indo... Qual é o roteiro? Qual é a nossa trajetória? Não teve isso, irmãos. Mateus estava sentado na coletoria, cobrando impostos. Jesus chega e diz assim,
Mateus, segue-me. O texto diz que ele imediatamente levanta, fecha a coletoria e segue Jesus. Sem maiores perguntas. Por quê? Sem maiores perguntas. O que vocês acham? Eu queria que você pensasse isso aqui. Por que é que eles não perguntaram? Tá bom, Senhor, mas quem é o Senhor? O Senhor é de qual escola? O Senhor tem quais credenciais? Quem é o Senhor? E para onde o Senhor vai? Por que é que eles não perguntaram isso? Já pararam para pensar? Eu tenho a minha tese. O texto não diz, mas eu tenho a minha resposta. Você pode concordar ou você pode ter uma resposta melhor do que a minha, não tem problema. Mas a minha tese é que a presença de Jesus era tão impressionante, tão impactante, tão maravilhosa, que dispensava outras perguntas e outras respostas. Diante da presença gloriosa de Jesus, não que ele estivesse ali brilhando, nada disso não, mas a sua presença, o seu caráter, a sua divindade, a sua humanidade plena, perfeita, dispensava outras perguntas, de modo que as pessoas simplesmente deixavam tudo para seguir a Jesus, sem perguntar quem, sem perguntar para onde. Discipulado, portanto, é seguir a Jesus. Se a gente for entender o que é discipulado de uma forma assim muito simples, eu queria que você entendesse isso. Guarda isso no seu coração. Discipulado é seguir. Discipulado é seguir a Jesus. Para onde? Para onde ele for. Onde ele for, a gente segue. Onde ele mandar, a gente vai. Porque nós seguiremos. É uma peregrinação junto com ele. Discipulado é uma caminhada. É uma caminhada e peregrinação com Jesus, que progressivamente nos mostra cada vez mais quem ele é e para onde ele vai. Preste atenção nisso. Apesar dos discípulos não terem, naquele momento, perguntado assim, Senhor, tudo bem, o Senhor está me chamando para te seguir, mas quem és tu? Me dê aí as credenciais. E o seguinte, qual é o roteiro? Qual é o roteiro? Ninguém perguntou isso. Mas vamos combinar aqui uma coisa. Eles também não tinham muita ideia de quem era Jesus e de para onde ia também não. Eles imaginavam outras coisas, eles acreditaram, a presença imponente de Jesus era suficiente, mas eles foram aprendendo quem era Jesus, eles foram tendo experiências com Jesus ao longo da caminhada. Sim ou não? Vocês estão comigo aqui? Sim ou não? Eles foram aprendendo quem era Jesus e eles foram descobrindo para onde Jesus estava levando durante a peregrinação, diante a caminhada, durante, melhor dizendo, a jornada discipuladora. Sabe por quê? Porque eles foram adquirindo maturidade. Maturidade. Quando a gente olha os discípulos no início dos evangelhos, a gente vê os discípulos com coração aberto. Pense um Pedro, um João, um Tiago. Pense uns camaradas assim com desejo de servir a Jesus. Só que imaturos. Imaturos. É possível o crente ser imaturo? É possível? Claro que é. Claro que é. Ele se converte hoje. Se converteu hoje, ele é maduro na fé? Claro que não, ele é um bebezinho. Isso é natural. O bebezinho, cadê o Caio? Não veio agora de manhã, não? Tinha outros compromissos. O Caio já tem 2 meses? 3? 3 meses.
Bom, já está grande, já consegue se virar sozinho, né? Já faz o almoço dele, já se vira, né, Jonatas? Hã? Ele mesmo passa a roupa dele, lava a roupa, já se vira bem, né? Toma os remédios, toma as vitaminas. Remédio não, que ele não precisa de remédio. Toma vitamina, toma leite. É assim? Claro que não. O Caio precisa de todo o cuidado da Cat e do Jonatas, porque ele é um bebezinho. Nível de maturidade do Caio, qual é? Hã? 0. Coitadinho do Caio. Maturidade do Caio, 0. 0. Irmãos, o Caio não tem maturidade para nada. O Caio não tem maturidade para saber se ele pode enfiar o dedo na tomada ou se ele pode enfiar o dedo no olho dele mesmo. Maturidade, 0. Assim é o crente, quando ele se converte. Não tem maturidade. Menino na fé, menino espiritual. É normal. Isso é normal. Só que aí, o Caio, nesses 3 meses, já desenvolveu, não já, Jonas? Já desenvolveu. Mais 3, ele já está sentando, mais um pouco ele quer engatinhar, mais um pouco ele está andando, mais um pouco ele está falando, mais um pouco ele está andando de bicicleta, mais um pouco ele vai servir o exército, mais um pouco ele vai para a universidade, mais um pouco ele está trabalhando e sustentando Jonatas e Cat. Olha que beleza! Por quê? Porque ele vai crescer e alcançar o quê, irmãos? Vai alcançar o quê? Isso é um processo normal. A gente nasce imaturo e cresce rumo à maturidade. Qual é o problema? Qual é o problema? Me ajudem aí, qual é o problema? Ninguém se arrisca? Ninguém se arrisca. O problema é quando a gente para de crescer e fica bebezinho 20 anos, 30 anos, 50 anos, bebezinhos imaturos. Acontece isso na vida da gente. Não estou falando de pessoas especiais, que também dependem de um cuidado especial. Estou falando de gente saudável, homem de 30 anos, 35 anos, 40 anos, homem velho de 50 anos, que só pensa em jogar videogame e para comprar uma coxinha ali tem que pedir dinheiro para a mãe. Faltou o quê? Um processo de maturidade. Desculpa falar assim, né, gente? Mas tem que falar, né? Quando a gente pensa espiritualmente, mesma coisa. Nessa caminhada discipular, Jesus diz assim, segue-me! Aí a gente começa a seguir. Só que os discípulos, à medida que eles foram seguindo, eles foram amadurecendo. Na caminhada, eles foram conhecendo essas duas coisas. Quem é Jesus e para onde eles estão indo ao seguirem Jesus. Guarde isso. Durante a nossa caminhada discipular, a nossa jornada discipular, nós vamos crescendo na fé, amadurecendo na vida cristã. Irmãos, eu não posso ser igual ontem. Eu preciso ser melhor do que ontem. E amanhã eu preciso ser melhor do que hoje. A gente tem que crescer no conhecimento de Deus e no caminho dele, a vontade dele, para onde ele está nos levando, para o propósito da estatura dele, estatura espiritual. E isso é o processo da caminhada discipular. Essa caminhada, essa peregrinação, progressivamente nos mostra quem ele é e onde, ou aonde, melhor dizendo, aonde ele quer que cheguemos. Essa jornada discipular nos faz amadurecer na fé e na vida cristã. A jornada discipular nos faz ser crentes maduros. Vamos ler o texto agora. Vocês acharam que eu esqueci do texto, né? Esqueci não. Eu só inverti um pouquinho aqui a sequência. João 14. Eu quero ler a partir do 4, mas vamos ler do verso 1, só para a gente ter o contexto. Eu não vou falar de 1 a 3, mas só para você entender o contexto da fala do Senhor Jesus e a conversa que ele tem com Tomé e com Filipe. Vamos lá, João 14, a partir do verso 1 diz assim:
Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for, ou quando eu for, esse se não é de dúvida, esse se é de tempo, não é de condicional, mas é de subjuntivo, né? De quando eu for, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então preste atenção. Ele está falando aqui, até aqui, ele está falando um pouco de para onde ele vai. Quando eu for, não é? Eu vou, mas fica tranquilo que eu volto. Percebe? Ele está falando daquela coisa assim, seguir para onde? Tá? Aí o verso 4, olha aqui o verso 4, que é onde a gente vai estudar hoje. Vós conheceis o caminho para onde vou. Tanto conhecia que quando Jesus chamou e disse, segue-me, ninguém perguntou, segue-me para onde? Ele sabia. Só que eles não sabiam muito bem. Por que é que eles não sabiam muito bem? Porque eles estavam no início da caminhada. E eles estavam no processo de amadurecimento. Quando a gente vê esses discípulos, depois da ressurreição, a ascensão, a descida do Espírito Santo, o livro de Atos, as epístolas, esses discípulos já estão muito mais maduros na fé, mas aqui eles estavam verdinhos ainda. Aí, Tomé, verso 5, olha aí, Tomé, a gente sempre lembra de Tomé porque duvidou e tal, mas Tomé fez outras coisas também, tá, gente? Tomé não era só o duvidão, não. Tomé disse, Senhor, eu vou falar a verdade para o senhor aqui. Não sabemos para onde o senhor vai, não. Nós estamos te seguindo esse tempo todo, mas não estou sabendo para onde é que o senhor vai, não. Se nós não sabemos para onde o senhor vai, como podemos saber o caminho? Não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Preste atenção. Preste atenção nisso aqui. Tomé, discípulo de Jesus, dos 12, apóstolo, depois ele se torna apóstolo, não é? Seguidor de Jesus, escolhido por Jesus. Ele diz o seguinte, Jesus, eu sou crente. Em outras palavras, deixa eu tentar traduzir o coração de Tomé aqui. Ele diz assim, Senhor, eu sou crente. Senhor, eu sou membro da igreja. Senhor, eu amo tocar no louvor. Senhor, eu amo dar aula na EBD. Senhor, eu amo ajudar na ação social. Senhor, eu amo trabalhar com as crianças da igreja. Senhor, eu amo ir nas viagens missionárias. Senhor, eu gosto de me envolver com o trabalho. Eu já larguei tudo, estou te seguindo. Eu sou crente, Jesus, eu sou crente. Eu sou crente. Só que tem um negócio. Eu não estou sabendo para onde que o Senhor está me levando. Percebe isso? Eu estou seguindo, mas eu ainda não entendi. Isso ainda era um Tomé imaturo na fé. Depois, o Tomé, imaturo ainda, vai dizer assim, se eu não ouvir, de modo nenhum crerei. Aí depois Tomé se torna um grande apóstolo da fé e abençoado e vai evangelizar e levar a palavra de Deus a tantos lugares. O que acontece? Tomé, ele diz assim, eu confesso, eu estou seguindo, mas ainda não estou sabendo direito para onde. Eu não sei para onde o Senhor está indo. Eu não sei para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Irmãos, há muitos crentes ainda hoje, e talvez aqui no nosso meio, ou talvez você aí na sua casa, crente, como Tomé. Mesmo que depois Jesus disse assim, Tomé, não seja incrédulo, mas crente, mas incrédulo no sentido
de crer na ressurreição. Não é que Tomé fosse incrédulo. Na verdade, Tomé era crente. Mas ele ainda estava sem direção, sem saber para onde ia. E às vezes eu e você, vamos ser sinceros aqui, às vezes eu e você estamos na mesma condição de Tomé. Crente, membro da igreja, trabalhando, seguindo o mestre, envolvido, engajado, largou tudo para seguir, mas a nossa imaturidade deixa a gente perdido. Aí tem hora que a gente não sabe o que fazer. E às vezes essa imaturidade, essa perda de direção, leva a gente a fazer coisas erradas. Leva a gente ao pecado, leva a gente à vaidade, leva a gente a fazer coisas na igreja que não agradam a Deus. Leva a gente a fazer coisas em casa, na nossa família, que não agradam a Deus. Ah, então acho que eu não sou crente, não. É crente, mas é porque é imaturo ainda, porque somos imaturos. E aí a gente diz assim, eu não sei para onde eu estou indo. Eu não sei para onde o Senhor vai. Como eu posso saber o caminho? Como saber o caminho? Vamos lá. Que resposta você daria para Tomé? Senhor Jesus, eu não sei para onde o Senhor vai. Como eu posso saber o caminho? Qual é a resposta? Como ele poderia saber o caminho? Como? Como? Como saber o caminho? Essa era a pergunta. Como? É só seguir Jesus. Sabe quando você está indo para um lugar que você não conhece? Aí eu fui seguindo o Johnny um dia desse. Cadê Johnny? Estava aqui agora. Eu fui seguindo o Johnny. Aí o Johnny falou assim, pastor, me segue. E eu fui seguindo o Johnny. O Johnny entrava para lá, entrava para cá e coisa. Eu não tinha ideia de onde eu estava entrando. Não tinha ideia de onde eu estava entrando. E é claro que a gente fica preocupado, não fica? Você lembra disso, Lúcia? A gente fica preocupado, pensando assim, será que às vezes tem um lugar perigoso? É ou não é? Todo lugar tem, aqui no Rio, Niterói, São Gonçalo, essa região aqui tem. Aí, mas eu falei, não, eu estou seguindo o Johnny. Qual era a resposta para Tomé? Se eu ou você estivéssemos lá, vocês, Tomé, não preocupa não, meu filho. É só você seguir Jesus, que aí você vai descobrir o caminho. Se você seguir a Jesus, você vai descobrir o caminho. Concorda comigo? Só que a gente sabe dar essa resposta para Tomé, mas quando Tomé somos nós, aí a gente quer descobrir o caminho. Eu quero descobrir o caminho. Não, mas eu quero descobrir o caminho. Eu quero, Senhor, qual é o caminho? Eu quero saber o caminho. Eu quero saber o final da história. Meu irmão, você não tem que saber o final da história. Você tem apenas que seguir Jesus. Isso é discipulado. Discipulado não tem spoiler. É spoiler que fala quando você conta o final do filme? Discipulado não tem spoiler. Você tem que seguir passo a passo. E você só descobre o final quando você chegar no final. Às vezes a gente quer saber antes. O que Jesus responde para Tomé, verso 6? Tomé, olha aí no verso 6. A gente sabe esse versículo de cor, não sabe? Jesus responde assim, eu sou o caminho, Tomé. Em outras palavras, Jesus estava dizendo exatamente isso. Basta você me seguir. Siga-me, Tomé, e você estará no caminho, porque eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Tudo que a gente precisa é seguir a Jesus. Tudo que a gente precisa é confiar em Jesus. É imitar os atos, o caráter, as ações de Jesus. É depender dele completamente. A jornada discipular, o caminho do discipulado é a gente caminhar com Jesus, confiando, imitando, seguindo, dependendo e descobrindo o caminho a cada dia. E quanto mais a gente caminha, mais a gente se
aproxima da maturidade espiritual em Cristo Jesus. Nós não precisamos de todas as respostas. Veja, por exemplo, quando Moisés saiu com o povo no deserto. Já repararam isso? Ele fez tanta volta. Um negócio que ele poderia fazer em 2 meses ou 3, eles demoraram 40 anos. Eles saíram do Egito, era só ele ir direto assim, ó. Chegava em Sião. Eles deram voltas e mais voltas, e vai e vem, roda e tal. 40 anos. E durante aqueles 40 anos, Deus tratou com eles no caminho. Percebem? Vocês estão entendendo que o caminhar, ou a caminhada, ela é importante? É na caminhada discipular que nós crescemos. É na caminhada discipular que nós amadurecemos. É na caminhada dos discípulos que nós nos tornamos semelhantes a Jesus. Então a gente precisa, cada dia mais, imitar o Senhor na nossa caminhada. E desta forma, seremos aperfeiçoados. Ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Seguir o caminho, isto é, seguir a Jesus, é andar na verdade. Seguir o caminho, que é Jesus, é a realidade do mundo, das coisas. Porque às vezes a gente anda numa utopia, num mundo imaginário, numa coisa que a gente acha que é e não é. Mas quando a gente segue a Jesus, aí sim, a gente segue a realidade da vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, a verdadeira vida, a vida que vale a pena. E aí o seguinte, vida cristã que vale a pena, vida cristã que vale a pena ser vivida somente seguindo a Jesus, somente caminhando com Jesus, somente na jornada discipuladora com Jesus. Só Jesus é o caminho. Ele diz: e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho do discipulado é o único caminho para conhecer o Pai. Se você não caminhar numa jornada discipuladora com Jesus, você vai ser aquele crente imaturo, bebezinho, cheio de mimimi, cheio de vontades, cheio de manias, imaturo na fé, que na hora da crise, na hora da luta, desiste. E a gente nunca vai conhecer de fato ao Pai. Por isso Jesus diz: ninguém vem ao Pai. E ao movimento, ele diz: ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. É nessa caminhada, é nessa jornada, é nesse caminho do discipulado que nós conhecemos o Pai. Aí é outra pergunta. Tomé perguntou: para onde o senhor está indo? Aí Filipe perguntou assim: quem é o senhor? Verso 7, Jesus diz: se de fato olha aí na sua Bíblia, se de fato me conhecesseis, também conhecerias meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Vocês conhecem, vocês já o tendes visto, mas não conhecem de fato. Porque se de fato o conhecesseis, olha o que Jesus está dizendo aqui. Jesus não está dizendo que eles não conhecem o Pai. Jesus está dizendo que eles conhecem, mas que não conhecem de fato, isto é, não conhecem plenamente. Isso é maturidade versus imaturidade. Vocês já são crentes, mas ainda são bebezinhos. Vocês já conhecem o Pai,
mas não conhecem intimamente, plenamente. Vocês estão me seguindo? Impressionados com a minha presença? Mas vocês não sabem de verdade quem eu sou. Aí Filipe cria coragem, no verso 8, e disse assim: Senhor, é verdade. Nós não conhecemos direito mesmo, não. É muito legal quando Tomé e Filipe admitem que eles não sabem. Porque enquanto a gente finge que sabe, a gente não aprende, é ou não é? Enquanto a gente finge que a gente nunca será. Se eu finjo que sei falar bem inglês, aí todo mundo entra na aula de inglês, aprende a falar inglês, eu não entro porque eu tenho vergonha, porque todo mundo vai descobrir que eu não sei falar inglês, aí todo mundo aprende a falar inglês e eu não sei falar inglês até hoje. Percebe? É muito legal quando Tomé e Filipe, eles se rendem, eles reconhecem, eles se humilham, e eles são sinceros, e eles admitem, Senhor, de fato, nós somos imaturos, nós precisamos crescer. Aí é o primeiro passo para crescer. É quando o Caio diz assim: mamãe, eu não tenho condição de trocar minha fralda sozinho, não. A senhora troca para mim? Papai, eu estou com fome, mas eu não sei pegar o leite lá na geladeira, me dá uma mamadeirinha? Quando a criança admite a sua incapacidade, pede ajuda. E a criança não tem problema com isso, né? Aí Filipe diz assim, verso 8, Senhor, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ele estava seguindo, sabendo quem era, mas não sabendo plenamente. Aí Jesus responde assim, Filipe, verso 9, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e ainda não me conheces? Olha aqui, gente, não é que Jesus estava sendo rude não, tá? Não, Jesus só estava confrontando. Há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Há tanto tempo que vocês me seguem? Há tanto tempo que você está nessa igreja? Há tanto tempo que você foi batizado? Há tanto tempo que você ouve mensagens? Há tanto tempo que você fez seminário e já é pastor? Há tanto tempo que você caminha nessa jornada? Há tanto tempo que você já era para ser maduro, mas ainda é menino? Há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Sou eu que estou inventando? Ou está escrito isso aí no verso 9? Olha aí. Aí ele diz, quem me vê, a mim, vê o Pai. Quando vocês olham para mim, vocês veem o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Percebam que eles estavam nessa caminhada. E nessa caminhada eles iam descobrindo a cada dia quem Jesus é e para onde Jesus vai. Mostra-nos o Pai, era o pedido de Filipe. Estava diante de Jesus. Os olhos de Filipe viam Jesus, coisa que os nossos olhos não veem. Essa vantagem eles tinham diante de nós. Nós temos outras vantagens sobre eles, como a Escritura, por exemplo. Mas eles viam Jesus com os seus olhos humanos e viam Jesus fisicamente ali. Que privilégio. Mas eles viam e não reconheciam. Eles estavam diante de Jesus e não reconheciam que quem via Jesus via o Pai. Isso acontece com a gente. A gente está diante do milagre de Jesus, da bênção de Jesus, da palavra de Jesus, do discipulado de Jesus. Mas às vezes a gente não cresce, a gente não aprende, a gente não se aperfeiçoa. E a jornada discipular, o caminho do discipulado, é para a gente crescer cada dia. O convite para mim e para você hoje é para deixarmos de ser crentes imaturos, bebezinhos, irmos para a segunda série, para a terceira série, para a quarta série. Vamos terminar o ensino fundamental, vamos para o ensino médio. Vamos terminar o ensino médio, vamos para a universidade. Vamos para a pós-graduação.
Vamos nos aperfeiçoar. Eu não estou falando isso aqui entre aspas, tá, irmãos? Estou dizendo em termos de conhecimento de Deus, de discipulado, de vida cristã. Porque tem gente que é analfabeto, eu conheço uns assim, analfabeto, mas é doutor em conhecimento de Deus. Eu conheço. E conheço outros que são doutores, analfabetos de Deus. Eu não estou falando de escola, estou falando isso aqui para a gente crescer, para a gente se aperfeiçoar, para a gente se amadurecer. E como faremos isso? O convite para mim e para você nesta manhã é para nós cumprirmos essa jornada discipuladora. É a gente entender o que é o discípulo e a gente ser, de fato, discípulo de Jesus. Hoje à noite, eu vou continuar falando sobre discipulado. Eu já convido você a vir, para a gente ver o que significa exatamente isso. O que implica isso. Mas hoje pela manhã, a gente precisa sair daqui com este compromisso. Eu não quero ser um crente estacionado, freio de mão puxado. Não, eu quero ser um crente que caminha na jornada, que avança, que amadurece, que conhece mais a Deus e que sabe para onde vai, porque o Senhor Jesus está me ensinando isso cada dia. Mesmo que seja na contramão, tá? Mesmo que seja na contramão do mundo, na contramão da cultura, na contramão das minhas vontades, das minhas paixões. Mas eu quero caminhar, eu não quero ficar estacionado, eu quero cumprir a minha jornada. Ele é o caminho e eu quero andar no caminho que é Jesus, para amadurecer como discípulo do Senhor Jesus aqui na terra.